E aí, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? A gente bater um papo aqui sobre a química, né? Já que eu tô cansado de ver, né, todo ano aquelas piadinhas de vou fazer a prova de química, e na verdade é a prova de línguas, porque eu não entendi nada, né? Vocês vão ver aqui a prova de química, não é nada tão absurdo assim, tá? Você vê que na maioria das vezes a própria questão, né, ela vai te orientar de uma forma, tá? Para você ter aquele estalo e conseguir fazer uma questão tranquila. E aquelas questões que envolvem contas, vocês vão ver que também não são contas tão absurdas assim. Beleza? Então, vou abrir aqui o material, né? Pra gente conversar. Quem quiser fazer uma pipoca aí, pode fazer, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade. Beleza? Então vamos lá. Tá? Eu separei aqui, né? Dando uma pesquisada, alguns tópicos, né? Dos assuntos que realmente mais recorrentes, né? Então, tem aqui, por exemplo, como posso mostrar para vocês, né? Quando a gente para analisar como a gente pode dizer, por frente, né? Porque sabe que a química a gente divide em química geral, química inorgânica, né? Que andam ali lado a lado. A gente tem a fisicoquímica, que é aquela parte mais de conta que vocês temem. A gente tem a química orgânica, né? A grande química orgânica, o estudo dos carbonos. E nós temos aí a química ambiental. Química ambiental não é aquele assunto que você estuda específico assim na escola. Geralmente é um módulo ou outro aí que você tem. Até porque se você for parar ainda para explorar toda a parte de química ambiental, realmente, de fato, do ensino médio, o conteúdo de química fica muito, muito grande do que já é. Mas, por Enem, a parte de química ambiental não é também aquela parte muito específica, não. Tá? São os assuntos que você realmente aprende no colégio, mas que você vai ter uma aplicação um pouquinho mais para o meio ambiente. Tá? Agora, a gente pode pegar todas essas frentes, né, e separar, por exemplo, 14 assuntos que caiu nos últimos de 2009 a 2018, por exemplo. Tá? Então você vê que alguns assuntos realmente caiu com incidência muito alta, tá? Que cai até hoje, né? Por exemplo, termoquímica, eletroquímica, estrutura de compostos orgânicos, propriedade de compostos orgânicos, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Aí quando ele fala de estrutura, né? Seria função orgânica, seria aquela classificação de saturada, insaturada. Aí a gente tem o equilíbrio químico. Lembrando que equilíbrio químico é um bloco bem extenso, né? Que envolve equilíbrio iônico, envolve KPS, envolve solução tampão. É um bloco bem extenso, né? A gente tem separação de misturas. No Enem, né? É meio que clássico cair métodos para você tratar água, por exemplo. Mas também é normal cair outros tipos de separação de misturas. Decantatação, destilação. Aí tem a parte que eu falei da química ambiental, né? Que é um pouco da poluição atmosférica, camada de ozônio e alguns problemas climáticos. Seriam mais aqueles assuntos que acabam interligando um pouco com a biologia, com a geografia também. A gente tem estequiometria, né? Como eu falo para vocês o tempo inteiro. Estequiometria é aquele assunto que é um dos mais importantes da química. Não importa o tipo de prova que você for fazer, tá? Se vai ter química, com certeza vai ter uma questão ali de estequiometria, tá? Nós temos soluções, né? Nós temos as forças intermoleculares e as propriedades dos materiais, né? Isso aqui já voltaram mais para a parte inorgânica também, né? A gente tem as reações orgânicas, aí seguindo de radioatividade, a gente vem química verde e fonte de energias renováveis, que é um assunto que não está mais sendo cobrado nas provas de 2019, por exemplo, não apareceu, mas ela é recorrente em outros anos. A gente tem aqui, ó, as funções inorgânicas, né, ácido, base, sais e óxidos, e menos incidente seria polímeros, né? Então, você pode aqui, esses 14 tópicos representam basicamente 80% de toda a prova de química desses anos do Enem, de 2009 a 2018. Então, esses 14 tópicos representam 80% da prova. Então, é um número bem elevado, tá? Aqui embaixo a gente tem um gráfico, né? Só para dizer a quantidade de questões, porcentagem de questões por assunto. Então, você vê que a maior parte realmente é a parte de fisicoquímica e química orgânica, né?
Você vê que na prova, por exemplo, de 2009 e 2010, físico-química teve quase 50% da prova de química. E você vê que ela mantém a porcentagem alta, né? E a prova de química orgânica também mantém uma porcentagem muito alta aí em relação às provas. Então, você sabe aí, pelo menos, ter um norte de onde você vai focar. Tranquilo aí? Então, a gente pega aí, cara, algumas questões, né, que a gente trouxe aqui, só para vocês verem, de fato, que não é nada muito surreal, tá? É que, claro, quando você pensa no Enem, né, sempre tem aquela conta, né, que o pessoal faz. Ah, eu tenho 3 minutos para fazer cada questão. Só que você tem que ler a questão e você tem que bater aquele estalo na mente de vocês. Eu sei fazer ela rápido? Você faz. Se você não sabe, passa para outra questão. Se você tiver tempo, você volta e faz aquela questão, tá? O ideal é você sempre conseguir fazer as questões que você sabe fazer, tá? Vamos pegar aqui uma questão clássica, tá? É uma questão que envolve estequiometria com termoquímica, tá? Sabe que não é nada muito... Oh, meu Deus! Então, ó, presta atenção aí. Olha que tá aí, ó. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química. Vamos lá. Sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então, repare que ele me deu uma equação, tá? Você vai ver, por exemplo, que na prova de química, por exemplo, tá? Muitas questões que envolvem estequiometria, né? Calma aí que eu acho que deu uma bugada aqui. Calma aí. Bem, vamos lá. O que eu vi aqui no meu programa? Ah, agora voltou aqui. Repara o seguinte, tá? Eu tenho aqui, né, uma equação. Você vai ver que na química, né, pelo menos questões que envolvem estequiometria, na maioria das vezes, você vê uma equação balanceada. Tá? Então, vê que raramente você vai ver uma questão que ela não está balanceada. Até porque você ganha tempo. Você não pode perder tempo. Tá? Como você vai lembrar se essa minha equação está balanceada de fato? Você vê que já tem números aqui na frente. Então, se tu olhou aqui uma equação e já tem número na frente, é porque ela realmente está balanceada. Essa aqui é uma questão que envolve estequiometria com termoquímica. Tá? Repara que eu tenho aqui uma equação balanceada, que é a oxidação da glicose. Ela me deu o ΔH de combustão, tá? Que é menos 2.800 kJ. O que significa? Que se eu queimar... repara aqui que não tem número na frente, é 1 mol. Então, se eu queimar 1 mol de glicose, vai me gerar 2.800 kJ de energia. Ou vai liberar 2.800 kJ de energia. Tá? Aí vamos lá. Ele me fala, considere as massas molares em grama por mol. Então ele me deu a massa do hidrogênio, a massa do carbono e a massa ali de oxigênio. Beleza? Aí continuando, ó. Aí ele tem a pergunta dele. Uma pergunta bem simples, né? Olha o que ele me diz, ó. Na oxidação de 1 grama de glicose, qual é a energia obtida para a atividade muscular em kJ? É a mais próxima de... Então vamos lá, primeira coisa, tá? Ele quer saber qual a energia que vai ser liberada ali, né? Obtida na oxidação de 1 grama de glicose. O que a gente precisa primeiro, né? Montar uma relação entre glicose e energia. Essa relação, ela vai estar na própria equação, tá? Se você olhar a equação, por exemplo, repara o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, glicose está aqui, ó, CC-H12O6. A energia que eu tenho aqui é o ΔH. Eu
posso montar uma relação entre glicose e a combustão, e o ΔH, no caso. Tranquilo? Vamos lá. Qual seria o número aqui na frente? Não tem número 1, não tem número. Então é o número 1. Então eu posso até escrever aqui, ó. O que eu posso escrever aqui? 1 mol de glicose gera 2.800 kJ de energia. Essa é a minha relação que eu tirei da equação. Só que aí você vai ver a pergunta dele. A pergunta dele é: quanto de energia vai gerar em 1 grama de glicose? Aí aquela coisa clássica, né, que eu sempre falo com vocês, que é quando envolve estequiometria. Você sempre vai montar aquela relação que vai estar em mol, mas na maioria das vezes você vai converter aquilo para um outro valor, tá? E esse valor, na maioria das vezes, é uma massa. Então, se eu tenho alguma coisa em mol e eu quero converter para massa, né, a gente tem aquela famosa relação de que o mol, né, é a mesma coisa que a massa molar, né, que é a massa de 1 mol. E essa massa de 1 mol é só você pegar as massas de cada elemento na tabela periódica. Então, por exemplo, glicose, né? Qual é a fórmula ali? C6H12O6. Repare que o Enem, ele não tem a tabela periódica. Então, ele vai me fornecer os valores de massa na própria questão. Então, repare que ele me deu a massa do carbono, que é 12. Só que dentro dessa molécula eu tenho 6 carbonos. Então, 12 vezes 6. Mais a massa do hidrogênio, que é 1, correto? Vezes 12, porque eu tenho 12 hidrogênios. Mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 6, porque eu tenho 6 oxigênios. Tá? A gente faz com calma. Por exemplo, ó, 12 vezes 6 vai dar 72, mais 1 vezes 12 vai dar 12, mais 16 vezes 6 dá 96. Se eu somar 72 com mais 12, dá 84. Com mais 96, vai dar 180. O que significa que a massa molar da glicose é 180. O que significa que 1 mol de glicose possui 180 gramas, porque a unidade, repara ali, ó, grama por mol. Então, eu posso mudar aqui, por exemplo, a minha relação, tá? Então, ó, 180 gramas, que é a massa de 1 mol, libera 2.800 kJ de energia. Aí vem a pergunta, né? Se eu tenho 1 grama de glicose, quanto de energia eu vou ter? Só lembrando aqui, tá? Eu peguei uma relação que estava em mol e converti para massa. Então, ao invés de eu falar que 1 mol de glicose libera 2.800 kJ, eu mudei. Eu falei que 180 gramas, que seria a massa de 1 mol, libera 2.800 kJ. Aí vem a pergunta: se eu vou oxidar 1 grama de glicose, quanto de energia ele vai liberar? Alguém faz aqui. A gente faz cruzado. A partir daqui, já é uma parte que vocês não costumam ter dificuldades. Tá? O grande problema é fazer a parte matemática. A parte matemática de vocês é o que realmente leva tempo. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer com calma. Vai ficar 180x igual a 2.800. Beleza? A gente vai descer, né? X vai ser igual a 2.800 sobre 180. Tá? Qual é a dica que eu dou para vocês quando você vai fazer uma conta de fato, tá? Tenta, né, sempre usar algum raciocínio rápido, né? Se você for perder tempo e dividir 2.800 por 180, tá? Você vai perder muito tempo. Mas, infelizmente, a parte matemática, né, aquele estalo, né, você tem que pensar rápido. Porque eu posso cortar aqui esse zero com esse zero aqui. Então, já tenho 280 sobre 18. O que você tem que pensar rápido, né? É de como que eu vou dividir rápido 280 por 18? Você pensa, se fosse 180 por 18, daria 10. Pensa comigo. Se fosse 360 que seria por 18, daria
20. Então, você sabe que a resposta vai ser entre 10 e 20. Se você fizer a conta, né? Vamos fazer a conta aqui para a gente ter certeza, né? Vai ficar 280 dividido por 18. Vai dar o quê? 15,6. Então, ó, se eu dividir 280 por 18, vai dar 15,6 kJ. Que a resposta vai ser a letra B. Tá? Eu sei que aquela parte matemática ela vai ser chata. Então, toda questão que envolver cálculo de química, você vai ver que, se você conseguir, né, de alguma forma, ter esse estalo matemático, né, você vai conseguir matar a questão. Eu estou aqui falando com bastante calma, para vocês verem realmente como é que faz. Mas só para você montar a relação, calcular a massa, trocar, e você perceber que a resposta seria entre 10 e 20, repare que a única opção que está ali entre 10 e 20 é a letra B. Tranquilo, tá aí? Repare que é uma questão clássica, tá? De estequiometria, que é muito comum. Se você pegar outros tipos de provas do Enem, ou tem outros tipos de provas de vestibular mesmo, você vai ver que questões que envolvem estequiometria não fogem muito desse padrão, tá? Principalmente tem alguns que são até mais tranquilos. Você consegue simplificar os valores de uma forma mais fácil. E aqui uma outra questão, tá? Ainda assim naquela parte de termoquímica. Deixa eu apagar aqui. Ó. Ah, não. Uma parte de termoquímica, mas, na verdade, essa aqui é estequiometria. Termoquímica é a outra. Eu confundi a ordem. É a outra que é termoquímica. Voltando aqui ainda para a estequiometria, tá? Essa aqui já é uma questão que já não é uma estequiometria básica. Mas tá assim. O ácido acetil salicílico, repara que ele me deu lá em cima a massa molar, tá? Calma aí. Ó, de massa AS, né, de massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico de massa molar 138 gramas por mol com anidrido acético. Repara que ele me deu a equação e já me deu até os nomes para poder facilitar. Tranquilo? Usando-se ácido sulfúrico como catalisador. Lembrando que o catalisador ele só é utilizado para aumentar a velocidade. Ele em nenhum momento interfere na minha reação química. Tá? Então vamos lá. Conforme a equação química. Então ele me deu ali a equação química, de fato. Tranquilo? Vamos lá. Continuando, tá? Após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de 50%. Vamos lá, continuando. Devido às propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico e anti-inflamatório e antitrombótico, o AS é utilizado como medicamento nas formas de comprimido, nos quais se empregam tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Então, repare, tá? Um comprimido possui a massa de 500 miligramas. Aí, continuando. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Aí vem aquele ponto, que é a pergunta. Qual é a massa de ácido salicílico em quilos que deve ser empregada para esse fim? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Repare que ele me deu uma massa de um comprimido. Repare que no próprio texto ele me dá a massa molar do ácido acetil salicílico e do ácido salicílico, que é os dois que você vai trabalhar. Tá? Mas, primeira coisa, ele quer fabricar 900 mil comprimidos. E um comprimido é 500 miligramas. Então, vamos calcular de fato quanto de ácido ele quer produzir. Tá? Então, fazendo aqui uma continha rápida. Ele me fala que um comprimido possui 500 miligramas. Tá? Só que ele quer produzir 900 mil comprimidos. Então, se eu quero produzir 900 mil comprimidos, quanto de massa eu preciso do composto? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui a gente faz cruzado.
facilitar, você pode passar essa massa em miligrama aqui para grama, tá? Pode passar. Acho que até facilita. Mas se você multiplicar aqui, ó, 9 vezes 5 dá 45. E você vai somar os zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miligramas de material. Beleza? Só que repare que a resposta aqui é em quilo. Então, vamos converter isso aqui para quilo. Para converter para quilo, miligramas para quilo seria 10 a sexta, né? Só você lembrar. 1 grama é 1000 miligrama. 1 quilo é 1000 grama. Então, se eu mudar 6 casas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse valor é a mesma coisa que 450 quilogramas. Beleza? Então, repare, ele quer produzir 900 mil comprimidos, que em massa, né, equivale a 450 quilos de ácido acetil salicílico. Tranquilo? Aí vamos montar ali agora a minha relação que eu tenho, tá? Repare que a minha equação ela está balanceada. Como eu falei, no Enem, cara, pode confiar. Na maioria das vezes, aquela questão vai estar balanceada, tá? Então, repare, tá? Eu posso dizer que 1 mol de ácido salicílico está para 1 mol de ácido acetil salicílico, que é o AAS. Então, ó, como eu falei, você sempre está montando ali uma relação em mol, correto? Só que na maioria das vezes você vai converter. E assim para massa. Repara que ele me deu ali a unidade. A unidade da massa molar é grama por mol, que é quanto de massa eu tenho 1 mol. 1 mol de AS, tá? Ele me diz que vale 138 gramas. 1 mol de ácido acetil salicílico, ele me diz que vale 180 gramas. Repare a unidade, grama por mol. Aí vem o grande chave da questão, tá? Calma que eu vou fazer essa questão de uma forma, depois eu vou voltar e fazer de uma outra forma. Presta atenção. Ele me diz que o rendimento é de 50%. Ele quer produzir 450 quilos. Então, lembra de rendimento? O rendimento é o quanto de produto vai formar. E sempre que a gente trabalha com a estequiometria, a gente tem que lembrar que a nossa conta sempre é para 100%. Então, você faz aquela conta pensando que o rendimento é de 100%. Então, você pensa, se ele quer produzir 450 quilos e ele sabe que o seu rendimento é de 50%, então ele tem que fazer a sua conta ali pensando em quanto? No dobro. Então, repare, eu tenho minha relação entre o ácido salicílico e o acetil salicílico, correto? Ele quer descobrir a massa do ácido salicílico. Então, embaixo dele é o X. A massa do ácido acetil salicílico, eu sei que é 450 quilos. Só que o rendimento é 50%. Então, temos que pensar que ele quer fazer o dobro. Então, seria qual o valor aqui? 900 quilos. Por que 900 quilos? Porque a gente tem que fazer a conta pensando sempre que o rendimento é 100%. Beleza? Aí você vai de novo pensar aqui naquela parte matemática. O que a gente faz aqui é de multiplicar cruzado. Tá? Agora, você pode pensar no seguinte. Tá? Aquela visão matemática que eu falei para vocês. Tá? Presta atenção. De 180 para 900, você vai ver que ele multiplica por 5. Então, a resposta vai ser 138 vezes 5. Se você fizer essa conta ou fizer cruzado, você vai ver que a resposta vai dar 690 quilos. Que a resposta vai ser a letra D. Deu para entender aí? Agora, existe um outro método, né? A gente não costuma muito falar em sala, que a gente trabalhar com estequiometria, que você vai ver que evita de você ficar pensando nesse lance do dobro, tá? Deixa eu apagar aqui a minha relação. Calma aí, eu apaguei ali sem querer um negócio ali. Ó. Tá. Eu
eu vou montar uma outra relação aqui para vocês verem, tá? Seguindo aquela mesma ideia, tá? Ó, 1 mol de AS é 138 gramas. Está para 1 mol de AAS, que é 180 gramas. Certo? Eu vou botar os valores que ele me deu, tá? Quais são os valores que ele me deu? Quanto de AS eu vou ter se eu quero produzir 450 quilos de AS? Só que a questão envolve rendimento, tá? O que a gente costuma fazer para facilitar a conta, tá? Quando envolve rendimento, a gente vai multiplicar esse valor de baixo por o rendimento sobre 100. Que a gente vai tirar de porcentagem, tá? A gente vai tirar de porcentagem. Então, para tirar de porcentagem, a gente vai dividir por 100. Então, se eu faço 50% sobre 100, vai dar 0,5. Então, eu posso multiplicar o meu valor por 0,5 e fazer a conta. Você vê que vai dar exatamente a mesma resposta. Beleza? Repare que duas questões de trigonometria, você vê que são duas questões que a matemática em si ela não é difícil, tá? Mas que dá para fazer com bastante tranquilidade, tá? Agora vamos voltar lá para aquela questão que eu falei de termoquímica, tá? É uma questão um assunto que está ficando realmente bem recorrente, que seria a lei de Hess. Lei de Hess seria aquela parte, né, da termoquímica onde está manipulando equações. Então, a gente vai manipular ali equações ao ponto de você chegar numa equação final. Tá? Repare muito bem o que ele me fala aqui no texto. Ó, está assim. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer em déficit de O2 e a glicose pode ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Aí, continuando, ó. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, ele me deu... Deixa eu pegar aqui. Ó, ele me deu as duas equações. A primeira, de fato, ele me fala que é a oxidação da glicose. A segunda é a combustão da glicose. A segunda é a combustão do ácido lático. Lembrando o seguinte, tá? Combustão é o composto orgânico reagindo com O2, produzindo CO2 e água. Então, tem ali as duas equações de combustão. Tranquilo? Olha a pergunta dele, tá? O processo anaeróbico é menos vantajoso energicamente por quê? De novo, vamos voltar lá para a questão. O que seria o processo anaeróbico, né? Seria aquele que não tem oxigênio. Olha o que ele me fala. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer em déficit de O2 e a glicose ela vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, por mais que seja uma questão de lei de Hess, ele não te deu uma equação final. Ele descreveu a equação final. Qual seria a equação final? A glicose se convertendo em 2 moléculas de ácido lático. Vamos reescrever aqui, então, essa equação. Qual é a fórmula da glicose? C6H12O6. Se convertendo em 2 moléculas de ácido lático. Então, vai ser 2 moléculas. Qual é a estrutura do ácido lático? CH3, CH, OH. Eita, ó, OH. Botei um zero aqui, ó. OH. Aí, continuando. COOH, que é a estrutura que ele me deu ali no texto. Então, repare que essa daqui é a minha equação final. Agora, vamos pensar na lei de Hess, né? Se você for pensar aqui rápido na lei de Hess. Repare o seguinte, tá? A minha primeira equação. Repare que a glicose ela é reagente.
Na minha equação final, a glicose também é reagente. Então, eu não vou mexer na minha primeira equação. Tá? Eu não vou mexer na primeira equação. Eu vou reescrever ela. C6H6O6 mais 6O2 produzindo 6CO2 mais 6H2O. Essa reação tem um ΔH de menos 2.800 kJ. Tá? Eu mantive a primeira equação. Agora, se eu olhar rápido a segunda equação, você vê que a segunda equação, tá? O ácido lático ele é reagente. E no texto ele quer o anaeróbico. O anaeróbico é glicose se convertendo em ácido lático. Então, o ácido lático ele tem que ser produto. Beleza? Ele me fala no texto que são 2 moléculas. Então, além de eu inverter a segunda reação, eu vou ter que multiplicar ela por 2. Então, eu vou reescrever a segunda equação, só que multiplicada por 2. Quando ele fala de inverter, é literalmente inverter. Que é reagente vira produto e que é produto vira reagente. Então, vai ficar 6CO2 mais 6H2O produzindo 2 moléculas de ácido lático, CH3, CHOH, COH, mais 6O2. E você sabe que se eu multiplico uma equação, o valor do teu ΔH também se multiplica. Então, nesse caso, o ΔH vai ser o dobro. Então, vai ficar menos 2.688. Beleza? Se você perceber, se eu somar essas duas reações, ela fica idêntica à reação que eu escrevi aqui. Repare, eu posso cortar O2 de um lado. Calma aí. Caramba, avancei demais. Pronto, Posso cortar O2 de um lado, O2 do outro. Posso cortar CO2 de um lado, CO2 do outro. Só lembrando que é como se fosse um sistema de equações matemáticas, só de compostos químicos. Eu posso contar 6H2O com 6H2O. Aí o que sobrou? Glicose de um lado. O que sobrou do outro lado? Duas moléculas de ácido lático. Não ficou igual? Qual vai ser, então, a resposta final? Eu vou somar os dois, ΔH. Qual é a diferença entre os dois? Repare o seguinte, menos 2.800. Ah, não, aqui, repare que eu mudei. Se eu invertir, eu mudo o sinal. Então, fica mais 2.688. Se eu somar os dois ΔH, o que vai dar? 112 kJ, não é? Agora a questão é, libera ou absorve? Repare que nesse caso não faz diferença, porque a única opção que tem aqui é de liberar. Mas se eu somar os dois ΔHs, vai dar negativo. Então, o ΔH dá menos 112. O que significa que está liberando 112 kJ. Aí, voltando ali para a pergunta. O processo anaeróbico é menos vantajoso? Por quê? Só libera menos 112 kJ. Se você não tem um processo anaeróbico, repare que a glicose ela libera 2.800 kJ. Então, se você for pensar em termos de energia, é muito mais vantajoso você ter oxigênio do que você não ter oxigênio. Tá dando aí? Eu sei que questões que envolvem contas, né? Você pode estar pensando assim, né? Pô, mas se eu pensar... Na hora eu não vou pensar nisso. Por isso você tem que ir com calma. Se você for ler a questão e você conseguir, né, assimilar, repara que o próprio texto te dá o caminho. Tá? Se você não conseguir, passa por outra questão. Faz tudo que você consegue. E depois que você tirar aquele peso da consciência, né, de estar ali fazendo a prova, você vê que vai tudo fluir de uma forma bem tranquila. Tá? Agora, voltando aqui para uma última questão de termoquímica. Eu foquei um pouco em termoquímica aqui, no início, porque realmente você vê que é um assunto que ele engloba outros assuntos, tipo estequiometria, e é um assunto que realmente ela é recorrente. Tá? Então, voltando aqui para uma outra questão, por exemplo. Tá? Você vê que ela não tem nada a ver com estequiometria, mas tem a ver com termoquímica. Tá? Vamos lá, olha o que ele me diz. O carro flex é uma realidade no Brasil.
estes veículos estão equipados com motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, tem sempre aquela dúvida, né? Álcool ou gasolina? Aí, continuando, ó. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina na ida, e na volta ele utilizou etanol. Aí, continuando. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida, quanto no percurso de volta. Tá? Então, repare, ele fala que ele foi com 40 litros de gasolina e voltou com álcool. Só que ele não me fala quanto de álcool ele voltou. O que ele me fala aqui? Que teve o mesmo consumo de energia, tanto na ida quanto na volta. Aí, continuando. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Então, repara que ele me deu etanol, me deu sua densidade e me deu o calor de combustão. Repare a unidade, tá? A densidade, grama por ml, e o calor de combustão, quilocaloria por grama. Aí ele me deu a gasolina, a sua densidade e seu calor de combustão. Aí minha pergunta, qual foi o volume de etanol em litro consumido no percurso de volta? Qual o ponto-chave, de fato, nessa questão? Ele me dizer que a energia da ida e da volta foram a mesma. Tá? Repare que ele não me deu mais nenhum dado de etanol, mas ele me deu da gasolina. Ele me deu um volume de gasolina. Tá? Repare que sempre que te der volume e te der densidade, ou então te der densidade ou te der massa, é para você usar a fórmula. Tá? Você pode usar aquela fórmula da densidade, que é massa sobre volume, ou você pode trabalhar apenas com a unidade mesmo. Tá? Repare ali a unidade da densidade. É grama por ml. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, gasolina, por exemplo. Gasolina. A densidade da gasolina é 0,7 gramas para cada 1 ml. Só que quanto de gasolina ele me disse que consumiu? Ele não disse que foram 40 litros? Se eu passo 40 litros por ml, dá 40 mil ml. Então, vamos lá. Quanto de massa de gasolina eu teria em 40 mil ml? A gente faz cruzado. A gente faz cruzado. Aí você faz, ó. 40 mil vezes 0,7 vai dar quanto? 28 mil gramas. Deixa eu confirmar aqui. De cabeça, mas ó. 40 mil vezes 0,7. 28 mil gramas. Então, a massa de gasolina, tá, que equivale a 40 litros, é 28 mil gramas. Por que eu converti para massa, né? Porque o calor de combustão é quilocaloria por grama. Então, eu não posso trabalhar com litros, tem que trabalhar com grama. Aí, voltando aqui para a combustão agora, né? Ele me diz que a gasolina gasta 6 quilocalorias para cada 1 grama. Só que eu não tenho 1 grama de gasolina. Eu tenho quanto? Eu tenho 28 mil gramas. Então, quanto de energia eu vou ter em 28 mil gramas de gasolina? A gente faz cruzado novamente. Aí, se você faz 28 mil vezes 6, repara que não são contas trabalhosas. Então, 28 mil vezes 6 vai dar 168 mil quilocalorias. Então, eu calculei aqui, tá, quanto de energia ele gastou na ida, já baseado naquela quantidade de gasolina que ele me deu. Agora, repare uma coisa, ele me disse que na volta ele gastou a mesma quantidade. Então, o etanol, vamos fazer o caminho inverso. A gente vai calcular a massa de etanol e depois calcular o volume, porque ele quer o volume de etanol. Então, deixa eu separar aqui. Vou fazer com calma. Então, ó, vamos agora para o etanol. Tá. De novo, ó, olha o calor de combustão. Ele me diz que o etanol... Ih, gente, volta aí. Agora que eu vi que eu fiz errado.
Eu fiz errado. Foi mal aí. Porque eu olhei errado. O calor de combustão da gasolina não é 6, é 10. Eu usei o de etanol. Desculpe aí. Então, ó, repare, a gasolina, né? Eu tenho 10 quilocalorias para cada 1 grama. Só que quanto de energia ele vai gastar em 28 mil gramas? Repare quanto foi até mais fácil, né? Do que a gente tinha feito antes. Então, isso aqui vai dar 280 mil quilocalorias. Tá? Isso aqui foi no percurso de ida. Só que, voltando de novo, né? A gente sabe que a energia da ida foi a mesma da volta. Aí, voltando aqui para o etanol. Ele me diz que o calor de combustão do etanol é de 6 quilocalorias para cada 1 grama. Agora, se a energia da ida for a mesma da volta, eu consigo calcular a massa de etanol. Quanto que ele gastou na ida e na volta? 280 mil quilocalorias, que equivale a quanto de massa? A gente faz cruzado. Fazendo aqui a conta, né, vai ficar 280 mil por 6. Então, ó, 280 mil por 6 vai dar 46.666 gramas de etanol. Então, eu não sei a massa de etanol que foi gasto. Só que ele não quer a massa, ele quer o volume. Aí, voltando para a densidade aí do etanol. Ele me fala que a densidade do etanol é de 0,8 gramas para cada 1 ml. Agora, se eu tenho 46.666 gramas, quanto de ml eu vou ter? Fazendo a conta, vai ficar 46.666 dividido por 0,8, que vai dar aproximadamente 58 litros, que é a letra D. Deu para entender? Repare, tá? São questões que parece que está muito difícil, tá? Parece que está muito difícil, mas não é difícil, tá? Agora, eu concordo que quando envolve matemática, após vocês se embolam mais, né? Vocês têm aquela tendência a ficar desesperados, tá? Mas não é a ideia principal, tá? Não é a ideia principal. Tranquilos? Vamos voltar aqui agora para uma outra, tá? Vamos sair um pouco de termoquímica, sair um pouco de números, senão vocês vão ficar aí assustados. Então, indo aqui para a próxima, tá? Entrei aqui em eletroquímica. Tá? Provavelmente é um assunto que vocês não viram ainda esse ano, mas vocês vão ver. Só que vocês vão ver que não é aquele assunto, meu Deus, difícil não. Tá? Sempre que a gente fala, por exemplo, de eletroquímica, vai ver que a maioria das questões que envolvem o Enem é de pilha. Tá? Como funciona uma pilha? A pilha é um fluxo de elétrons. Se você pegar uma pilha, por exemplo, do controle remoto que você tem aí em casa, então vai ver que na pilha vai estar um polo negativo e um polo positivo. O que você sabe de polo negativo e positivo na química, né? O polo negativo é aquele que está ganhando elétrons, certo? E o polo positivo é aquele que está perdendo elétrons. Beleza? Só que, nesse caso, é um pouco diferente. Tá? É um pouco diferente. Vamos aí. Por quê? Nesse caso aqui na pilha, a gente vai ter um elemento que está sofrendo oxidação e um que está sofrendo redução. Lembrando que a oxidação é um aumento de NOx, então ele está perdendo elétrons. Redução é a diminuição do NOx, ele está ganhando elétrons. Só que na pilha, o polo negativo é chamado de ânodo. Tá? Então, o ânodo, o polo negativo, é aquele elemento que sofre oxidação. Agora, o polo positivo na pilha é chamado de cátodo. E cátodo é onde ocorre a redução. Qual é a dica que a gente usa para poder vocês lembrarem disso, tá? A gente fala sobre caro. Caro. É só você lembrar consoante, consoante, vogal, vogal. Porque, por exemplo, ó, cátodo é C.
Consoante, consoante. Então, reduz. Reduz e está ganhando elétrons. Consoante, consoante. Ó. A, ânodo, oxidação. Então, a oxidação é onde ele está perdendo elétrons. Tá? Agora, na pilha, você tem que saber identificar aquele elemento que está perdendo elétrons e o que está ganhando elétrons. Então, tem que ter esse fluxo de elétrons para uma pilha funcionar. E você vai perceber isso, que ele vai te dar um potencial. Mas vamos chegar lá com calma. Repare aqui, olha o que ele me fala no texto. Tá? Repare que essa é uma questão um pouquinho mais teórica. Em 1936 ou 38, o arqueólogo alemão, que eu não sei dizer o nome, diretor do Museu Nacional de Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição que poderia ter sido usado como pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, que é argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro. Repare o seguinte, tá? A barra de ferro aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Aí vamos lá. Considere os seguintes potenciais de padrão de redução. Repare que o potencial, tá, é sempre de redução. O que significa? O que significa, de fato? Quanto for maior o potencial, mais aquele elemento vai reduzir. Quanto menor for o potencial, mais ele vai oxidar. Porque o potencial de redução é aquele potencial que vai me dizer o quanto aquele elemento ele vai reduzir. Tá? Então, repare que ele me deu o potencial do ferro, menos 0,44. Ele me deu o potencial do hidrogênio, que é um H+, né, o ácido, que é 0. E me deu o potencial do cobre, que é mais 0,34. Existem duas formas de você perceber, de você fazer essa questão. Tá? Qual é a forma mais rápida? Olha o que ele me diz. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Atuaria como cátodo. O que você precisa lembrar é o seguinte, tá? Cátodo é onde ocorre a redução. Redução é onde está ganhando elétrons. E quando a gente dá potencial, você vai saber que está sofrendo redução por aquele que tiver o maior potencial. Qual deles tem o maior potencial? É o cobre. Beleza? É o cobre. Então você sabe que onde vai ocorrer a redução é o tubo de cobre. Porém, você pode fazer essa questão apenas analisando o texto, tá? Como você faria avaliando o texto? Repare o seguinte, ele me fala que o ferro foi corroído pelo ácido. O ferro corroído significa que o ferro está sofrendo oxidação, tá? Lembrando que sempre falo com vocês, a ferrugem é o ferro oxidado. Então, se está sofrendo oxidação, é porque ele está... se ele está sendo corroído, é porque ele está sofrendo oxidação. Então, já sei que o ferro ali está sofrendo oxidação. Beleza? Agora, repare muito bem no desenho. Se você for pensar no desenho, tá? Repare que aqui é a barra de ferro. Repare que aqui é o ácido. Só que olha o que ele me fala. Que o ferro está sendo corroído pelo ácido. Só que o tubo de cobre, que é essa parte aqui, ele é fechado. O que significa? Que o ácido e o ferro, ele não tem contato. Então, de onde está saindo aqui a corrosão do ferro? Pelo cobre. Então, seria o tubo de cobre está atuando como cátodo ali. Porque pelo tubo de cobre está ocorrendo a redução. Se ali ocorre redução, é porque alguém está oxidando. Lembrando que troca de elétrons, né, é involuntário. Se um perde, é porque o outro está ganhando. Se um ganha, é porque alguém está perdendo. Ninguém perde elétrons do nada. Ninguém ganha elétrons do nada. Então, se ele me diz que o ferro está corroído, o ferro está oxidando, é porque ele está perdendo elétrons. E se ele está perdendo elétrons, é porque alguém está ganhando. Deu para entender? Então, cara, vocês vão ver muitas questões do Enem, de eletroquímica, que você vai aprender a analisar o potencial. Sempre que você vê o potencial, você vai ver isso. Aquele que tiver o maior potencial é aquele que vai reduzir. O que tiver o menor potencial é o que vai oxidar. Existem algumas questões um pouco mais teóricas, né, que falam sobre isso,
que vai envolver metal de sacrifício. O que seria um metal de sacrifício? Você vai proteger aquele metal sacrificando outro. Só que é sempre falando de oxidação. Se você for pensar, por exemplo, nos navios, né? Os navios ficam o tempo inteiro no mar e o ferro do navio não oxida, por exemplo. Agora, se você for numa casa de praia, você vai ver que dificilmente vai ter um portão de ferro. Por quê? A própria maresia ali faz o ferro oxidar mais rápido. É isso que acontece. Agora, por que os navios, por exemplo, não oxidam? Porque o navio ele é revestido por um metal, onde a gente chama de metal de sacrifício. Então, esse metal ele vai se sacrificar para proteger o ferro. Então, questões que envolvem metal de sacrifício, você vai ver que ele sempre vai falar de proteção. Ah, o metal vai proteger tal coisa. Você vai escolher aquele metal que vai oxidar mais fácil. Oxidar mais fácil seria aquele que tem um menor potencial. Então, beleza? Então, se eu revestir o metal, pintar ele com uma tinta, por exemplo, que ele é feito de um outro metal, e esse metal ele se oxida mais fácil que o outro, ele vai proteger aquele metal de oxidar. Tá? Você vai ver questões também que falam sobre isso. Geralmente, ou é pilha, ou é metal de sacrifício. Não tem outros assuntos diferentes para ser cobrado. Beleza? Mas sempre que você vê questões que falam sobre eletroquímica, tá? É assim. Tranquilo? Vou passar aqui para uma outra questão. Tá? A gente vai entrar agora numa parte um pouco mais teórica. Essa daqui, por exemplo, ó, separação de mistura. É um assunto muito chato que vocês veem lá no começo do ano. Tá? Só que esse tipo de questão ele envolve um outro tipo de raciocínio, inclusive no texto. Se você não ler o texto com calma, você vai se perder. Tá? Então, repare. Olha o que ele me diz. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente. Tá? Rico em substâncias, eu vou marcar as partes importantes, lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Vamos lá. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Tá? Aí, reparem aqui um esquema. A pergunta dele. O óleo de linhaça será obtido na fração... Então, repare, tem que saber em qual bagulho aí vai ser extraído a farinha de linhaça. A gente tem que pensar lá do início, tá? Ó, o óleo de linhaça, perdão. Tá? A gente vai pensar lá no início. Primeira coisa, ele me deu aqui farinha de linhaça, certo? A partir da farinha de linhaça, olha o que ele coloca. A adição de éter etílico seguida de agitação. Aí vai entrar alguns conceitos, por exemplo, tá? Vai entrar alguns conceitos que seriam um pouco da química orgânica. Porque o éter etílico é um composto completamente apolar, tá? Ele é muito pouco polar. Então, ele é muito mais apolar do que polar. O que você sabe? Que composto apolar se dissolve com apolar e composto polar se dissolve com polar. Então, a partir do momento que ele me fala no texto que a farinha de linhaça ela é insolúvel em água, é porque ela é apolar. Porque lembrando que a água ela é polar. Beleza? Então, o que significa? Quando ele coloca o éter etílico, que também é um composto apolar, eles vão se misturar. Beleza? Então, quando eles se misturarem, repare que eles vão formar uma fase orgânica. Então, eles vão aqui para a direita. Porque a farinha de linhaça, ela se mistura com o éter etílico, que são dois compostos apolares. A parte que não se mistura, virou um resíduo. Então, a farinha de linhaça não virou resíduo. Ela veio para cá. Aí ele pegou essa parte aqui, que é a mistura do éter com a farinha, e destilou. O que é o processo de destilação? Você aquece, aquele composto que tem o menor ponto de ebulição, ele vai evaporar, e aquele que tem o maior ponto de ebulição, ele vai ficar no fundo. O que você tem ali? Você tem a farinha de linhaça, que o seu óleo se misturou com o éter,
ele aqueceu a mistura. Qual é o ponto-chave da questão que eu marquei ali no texto? Com elevadas massas moleculares. Se você lembrar um pouco lá daquele módulo, né, que é propriedades físicas dos compostos orgânicos, quanto maior for a massa de um composto, maior o seu ponto de fusão. Então, se ele me fala que esse óleo é um óleo com alta massa molecular, é porque o seu ponto de ebulição é muito alto. E uma outra, o próprio éter etílico, né? Olha o seu nome. Etílico vem de et, são 2 carbonos. O composto com 2 carbonos só tem a massa molecular pequena. Logo, ele vai evaporar mais fácil. Então, quando ele destilar, quem vai evaporar vai ser o éter. O éter vai evaporar e quem vai sobrar? O óleo. Então, o óleo ele vai ser obtido no resíduo 4, que vai ser a letra E. Repetindo, né? Por quê? Eu tinha farinha de linhaça, lembrando que a farinha, né, tem um monte de outras substâncias, inclusive o óleo. Então, o que ele fez? Ele, dentro do óleo, ele colocou... Também. Dentro do óleo, da farinha, ele colocou o éter. Então, o óleo, que é apolar, se misturou com o éter. E aquela parte da farinha que não é apolar, se separou. Aí, a partir dessa mistura entre a farinha e o éter, né, ele destilou. Então, o éter, por ter o menor ponto de ebulição, vai evaporar. E quem vai sobrar vai ser o óleo. Então, o óleo foi obtido no resíduo 4. Tá? Qual é o ponto-chave da questão? O tempo inteiro no texto ele me fala, ó, a maior parte dos nutrientes encontra-se o óleo, rico em substâncias lipossolúveis, ou seja, solúvel em lipídio, que é gordura, que já não se mistura em água, com elevada massa molecular. Ele também me diz que tem alto teor de fibras insolúveis em água. Então, o tempo inteiro ele me fala de compostos que é insolúvel em água, que é baseado no óleo. Deu para entender? Repare que questões, né, que envolvem separação de mistura, você tem que ter muito cuidado. Tá? Muito cuidado, porque você tem que analisar aquela mistura, se é uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea. Tá? Porque a partir do momento que ele colocou o éter, ele formou uma mistura heterogênea. Uma parte, né, que não se misturou, ele chamou de resíduo. Aí, se você for pensar, continuando, ó, esse resíduo ele colocou água, depois ele destilou essa mistura. Só que a parte que você quer não é a parte que está com água. Ele quer a parte que está com éter, porque eles se misturam. Que são 2 compostos apolares. Beleza? Como é que tá aí? Bem tranquilo? Repara que saiu de uma parte mais de conta mesmo, né? E voltamos aqui para uma parte mais de conta. Tipo, não é nada muito difícil. Tranquilo? Vou passar aqui para uma próxima. Ó, uma outra questão que envolve separação de mistura. Tá? Vocês vão ver que também o próprio texto, né, de desenho, ela me dá o caminho. Toda a questão teórica que a questão te fornece no Enem, preste muita atenção no texto. Beleza? Ou pro desenho. Mas na maioria das vezes o texto ajuda melhor. Ó, calma aí. O que ele me fala aqui? Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Então, eu tenho a sauna. Reparem que eu tenho aqui, ó, as folhas. Eu tenho geração de vapor. O que acontece aqui, né? O vapor de água bate nas folhas e arrasta o cheiro. Aí vem aqui a pergunta dele, né? Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Tá? Então, vamos pensar aqui nas alternativas, né? Por exemplo, a primeira está assim, ó, filtração simples. O que seria a filtração? Se você levar a filtração, você está separando uma mistura heterogênea que tem um sólido e um líquido. Por que um filtro? Né? O filtro vai reter o sólido e quem vai atravessar é o líquido. É o que acontece aqui? Não. Você vê que você tem vapor de água. Esse vapor ele passa pelo tubo, ele bate nas folhas e arrasta somente o cheiro dela. As folhas não voam para a sauna, senão ia ter folhas pela sauna inteira.
Não é o que o desenho mostra. O desenho mostra que as folhas estão aqui ainda. Se tu pensar na letra B, tá destilação. A destilação é um processo de separação por aquecimento. Só que você tem uma mistura homogênea, onde você está aquecendo aquela mistura, e um dos componentes vai evaporar e o outro vai ficar. É o que acontece aqui? Não. Repara que eu tenho um composto que gera vapor, então já evaporou. E esse vapor entra em contato com a folha. Então nenhum composto aqui está evaporando. Beleza? Aí continuando. Eu tenho aqui a letra C, extração por arraste. Bem, é o que realmente está acontecendo. Por quê? O vapor de água bate na folha, a próprio vapor, né, vai ocupar aquele ambiente inteiro e ele vai extrair aquele cheiro por arraste. É o que acontece basicamente com o café. Quando você faz o café, você aquece a água, você bota o pó de café e você bota a água quente, você vê que o pó fica preso no filtro. O que passa é a água. E você vê que a água está escura, porque a água ela conseguiu extrair a cafeína do café. Só você vê que o pó ficou ali. Beleza? É a mesma coisa, é uma ideia de extração. A extração não funciona sempre com água quente, tá? A água quente ela tem essa capacidade de extrair melhor o sabor, o cheiro das coisas. Então, o que acontece aqui é uma extração por arraste. O vapor de água bate ali nas folhas e vai junto extrair aquele odor, aquele cheiro que está ali. Se você for pensar nas outras opções, por exemplo, né? Sublimação fracionada. Sublimação é aquela mudança de estado de sólido para gasoso direto. Ele não passa ali pela parte líquida. Você vê que não o que acontece aqui. Você vê que não tem composto aqui de sólido para gasoso. Não tem. Ele está arrastando só o cheiro. Ele não está fazendo as folhas sublimar, por exemplo. Se você olhar a letra R, decantação. Bem, decantação é quando você tem aquela separação de fases entre os compostos, que também não é. Tá? Então, realmente tem aqui uma extração por arraste gerado pelo vapor de água. Mas se você não soubesse o que era extração por arraste, por exemplo, você conseguiria fazer eliminando outras alternativas. Porque você vê pelo desenho, nenhuma de outras alternativas ela se encaixa. Beleza aí? Repare que tá tudo bem tranquilo, tá? Tem tudo para vocês fazerem uma prova com bastante calma. Beleza? Aí continuando aqui, né? Vou pegar aqui mais uma outra, né? Aí tem aqui, ó, de novo, tá? Uma outra questão, que é a própria questão, o próprio texto, né? Ela vai te dar um caminho. É aquele tipo de questão que vocês costumam ficar afobados. Porque não tem desenho, não tem estrutura, não tem nada. Olha o que ele me fala. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária. Vamos lá, então. Vamos aí. A rainha produz um sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxi-DEC2-enóico, enquanto as operárias produzem um ácido 10-hidroxi-DEC2-enóico. Continuando, nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. Aí continuando, ó, as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operárias possuem diferença na... Então, primeiro, letra A, fórmula estrutural. Letra B, fórmula molecular. Letra C, identificação dos tipos de ligação. Letra D, a contagem do número de carbonos. E letra E, identificação dos grupos funcionais. Bem, então ele quer saber, comparando as duas estruturas, o que vai diferenciar uma da outra. Tá? Qual seria a forma mais rápida de você fazer isso? Você olhar apenas o nome. Tá? Repara que uma está 9-hidroxi e a outra está 10-hidroxi. É a única diferença. Se você pensar ali na função ó, oico, no final, é ácido carboxílico. O EN é porque tem uma ligação dupla entre os carbonos. O DEC são 2 carbonos, são 10 carbonos. O hidroxi seria uma hidroxila ligada ali. Então, repare que se você pensar de trás para frente, ó, oico é a mesma função. A duas está 2 em.
Então tem ligação dupla no carbono 2. Os dois têm DEC. Os dois têm 10 carbonos. Qual é a diferença? Um está 9 hidrox e o outro está 10 hidrox. O que significa? Que um tem hidroxila ligado no carbono 9 e o outro tem uma hidroxila ligado no carbono 10. É a única diferença. Então, qual é a diferença entre eles? A sua fórmula estrutural. Por quê? Uma tem hidroxila no carbono 9 e a outra tem no carbono 10. Se está difícil para você perceber, você pode desenhar. Ó, são 10, os dois. Os dois têm 10 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao outro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As duas têm 10 carbonos, certo? As duas é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico é C-O ligado ao OH. De acordo com o Wikipedia. E, claro, o celular aqui, ó, C-O-OH. Por quê? Função química, ácido carboxílico. Repare que os dois do carbono 2 têm é uma ligação dupla. Então, se você lembrar de química orgânica, você sempre vai numerar os carbonos mais próximo da função orgânica, certo? Função orgânica aqui, então, é na direita. Então, vou botar aqui até a cor. Esse é o carbono 1, aqui é o carbono 2. Então, no carbono 2, tem uma ligação dupla. A mesma coisa, ó, carbono 1, no carbono 2 tem uma ligação dupla. Vou botar aqui direito, ó. Ligação dupla. Beleza? Aí vamos lá. Repara que um tá 10 hidrox e o outro tá 9 hidrox. Então, no carbono 9 do G1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tem uma hidroxila aqui no carbono 9. E a outra vai ter uma hidroxila aqui no carbono 10. Repare que é a única diferença. Se você for contar os carbonos, hidrogênio e oxigênio, vai dar a mesma quantidade. Então, eles possuem a mesma forma molecular. Repare que os tipos de ligações vai ser a mesma. Tá? Repare que só tem uma ligação dupla, o resto é tudo simples, entre carbonos. O número de carbonos também é o mesmo. E a função orgânica também é a mesma. Ele tem um grupo álcool ali, que é o hidrox, e tem um ácido carboxílico na ponta. Repare que você não precisaria montar a estrutura apenas para você pensar. Apenas pelo próprio texto ali, ele vai me fornecer. Beleza? Aí vamos passar aqui para uma outra, tá? A gente está aqui no bloco bem teórico, nada de conta. Só vocês verem aqui as questões. Vou aqui uma outra, tá? Ó, essa daqui. O biodiesel é um combustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso de diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ela pode ser obtida pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a reação química. Então vamos lá. Ele me deu aqui a estrutura, a reação química, né? Ó, reação química. Certo? Continuando. Eu tenho aqui o triglicerídeo reagindo com, aqui é metanol, né? Metanol, formando aqui os compostos. Tranquilo? Aí continuando, né? Vamos lá. Pergunta dele. Qual é a função química presente no produto que representa o biodiesel? A função química presente no produto que representa o biodiesel é... Então, vamos lá. Se tu pensar nos produtos, qual é o produto aqui que representa o biodiesel? Bem, o biodiesel é esse produto aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Esse aqui é o biodiesel. Beleza? Aí vem a pergunta. Ele quer saber, então, qual é a função química que está nele. Você pensa, ó, repare que você tem que ter um dupla O. Se você tem um C dupla O, quais são as funções que tem C dupla O? Aldeído, cetona, éster e ácido carboxílico. O ácido carboxílico a gente viu na questão anterior, que era um C dupla O ligado ao OH, o que não tem aqui.
Então, eu já posso eliminar, por exemplo, a letra E. Já posso. Agora, a acetona é um C-O quando está no meio da cadeia. Nesse caso, eu nem tenho um C-O, mas eu tenho um C-O ligado ao oxigênio. C-O ligado ao oxigênio é éster. Então, a resposta aqui é a letra B. Lembrando que éter é apenas o oxigênio entre carbonos. O álcool é hidroxilo, né? Isso aqui seria um álcool. Seria o glicerol, glicerina. E o acetona seria apenas um C-O. Então, a função química que representa o produto de um biodiesel é um éster. Beleza aí? Deu para entender tranquilamente? Nada muito difícil, tá? Mas só vocês terem uma noção de que função orgânica é um outro assunto que eu falei para vocês, né? Assim como eu falo na estequiometria, de que, se tu vai fazer uma prova de química, vai ter uma questão de estequiometria, é porque sempre vai ter uma questão também de função orgânica, tá? Isso é certo, é muito comum. Beleza? Indo aqui para uma outra questão, tá? Aí, continuando aqui. Olha o que ele me fala. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Isso é, possui duas regiões, uma hidrofóbica e a outra hidrofílica. Então, uma parte ele se mistura com água e a outra parte não se mistura com água. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40. Teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Aí, continuando, as ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Mas aí vem a pergunta dele, qual a forma estrutural do tensoativo persistente no meio ambiente que ele fala no texto? Repare uma coisa, olha o que ele fala no texto, né? Ele me fala no texto que esse produto gerou grandes problemas ambientais. Mas por quê? Porque ele tem grande resistência à degradação biológica. Por quê? Por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica, a parte da cadeia que não se mistura com água. Beleza? O que você sabe a princípio, né? Que todo composto, todo hidrocarboneto, né? Toda ligação carbono-hidrogênio ali, ela sempre é apolar. Então, qual a resposta? Vai ser aquele composto que tem a maior quantidade de carbono terciário. Lembrando que carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 carbonos. Beleza? Então, por exemplo, se tu olhar aqui a letra A, repara que a letra A é um composto completamente linear. Repara que tem o número 15 aqui, porque aquela parte se repete 15 vezes. E tem um 20 ali no O, que aquela parte se repete 20 vezes. É só para você não ficar desenhando uma molécula muito grande. Então, repara que ela é muito linear. Se é linear, ela não tem carbono terciário. Então, eu elimino. Já sei que não é a letra A. A mesma coisa, por exemplo, eu posso pegar aqui a letra D. Repara que a letra D é uma cadeia completamente linear. Não tem carbono terciário ali. Então, eu tenho ali 3 opções. Se você for olhar, por exemplo, a letra C, você repara que tem um carbono terciário. 2, na verdade. Que eu marquei de vermelho. 2 carbonos terciários. Se tu olhar a letra E, ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos terciários. Agora, se você olhar a letra B, você tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos terciários. Então, aquele que tem a maior quantidade de carbonos terciários é a letra B. Então, a resposta não é a letra E e também não é a letra C. A resposta vai ser a letra B. Beleza? Repare como o texto me fala. Por causa dos diversos carbonos terciários. Qual a grande dificuldade?
é você lembrar que carbono terciário é aquele carbono que faz ligação com 3 carbonos. Beleza? Eu sei que é um assunto que vocês costumam ver no início do ano, né? Quando você pensa na prova do Enem, que é mais no fim do ano, foge um pouco aí da mente de vocês. Beleza? Aí eu vou passar aqui para uma outra questão, tá? Essa daqui, por exemplo. Uma questão clássica também, tá? Inclusive, é um tipo de questão que é comum aparecer, por exemplo, em prova da FUVEST, tá? Que é uma questão de reação orgânica, mas ele sempre costuma te fornecer um exemplo, tá? Reparem que tem um exemplo aqui. Ele sempre costuma. E o próprio texto também, ela vai te dar o caminho para tu fazer a reação. Repara o seguinte, ó, olha o texto. A ozonólise, aí tá, ó, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. Aí, continuando. As duplas ligações dos alcenos são clivadas, ou seja, ó, ele pega a dupla ligação de alceno e quebra, tá? Clivar é quebrar, pela oxidação com ozônio, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeído e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Então, repare muito bem o que ele me fala aqui, tá? Ó, ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituída dão origem a aldeído, como mostra o esquema. Então, repare muito bem aqui o exemplo que ele me dá. Ó, eu tenho aqui o composto orgânico que se transformou em 2 compostos, tá? Repara o seguinte, olha o que ele me fala no texto. A ligação dupla ela é crivada. Então, repare aqui o meu exemplo. A ligação dupla ela vai ser quebrada. Ó, quebrei a ligação dupla. Repare que de um lado eu vou ter 3 carbonos e do outro lado tem apenas um carbono, que é o que vai estar no produto. Ó, o meu produto 1 tem 3 carbonos e o outro produto tem apenas um carbono. Então, repare que a lei de Lavoisier ela se aplica. Tudo que eu tenho no reagente, eu vou ter no produto. Eu tenho 4 carbonos antes e tenho 4 depois. Mas repare o seguinte, quando ele quebrou a ligação, tá? Repare que ele virou 2 aldeídos. Por quê? Era uma ligação dupla monossubstituída. Aí, ele me dá agora a pergunta dele. Considere a ozonólise do composto 1-fenil, 2-metil, prop, 1-eno. Que ele me deu a fórmula. Aí ele quer saber qual vai ser os produtos formados nessa reação. Então, seguindo o texto, tá? Olha aqui a minha ligação dupla, tá? Que não é do benzeno. Que não é do anel aromático. Ó, eu vou quebrar a ligação dupla. Tá vendo? Eu vou quebrar. Quebrei. Então, eu vou gerar um produto da esquerda e um da direita. Repare que o da direita é uma ligação dupla que é dissubstituída. Por que dissubstituída? Repare que eu tenho um carbono na esquerda e um carbono na direita. Então, quando vai entrar o C-O, essa C-O fica no meio. C-O no meio é uma cetona. Beleza? Aí repare que eu tenho 3 carbonos. 3 carbonos desse composto é prop, que seria o propanona. Então, se é propanona, eu já posso eliminar a letra B, eu posso eliminar a letra C e eu posso eliminar a letra E. Aí eu tenho 2 opções, benzaldeído ou benzeno. O composto formado vai ser esse daqui. Ó, a ligação aqui. E aqui vai virar um C-O. Você sabe que esse composto não é um benzeno. Você não precisa lembrar o que é um benzaldeído. Mas você sabe que não é um benzeno, porque o benzeno é apenas um ciclo de 6 carbonos com ligação duplas intercaladas. Aqui não, aqui eu tenho um anel aromático ligado a um carbono que está ligado a um C-O. Então não é um benzeno. Se não é um benzeno, não é a letra D. A resposta é a letra A. É um benzaldeído, que é um benzeno na função de aldeído. Questões desse tipo de você ter um exemplo é muito comum atualmente na prova do Enem, porque já há alguns anos, né, a banca do Enem é a FUVEST, e também um estilo de questão comum para quem pensa em fazer, por exemplo, prova da FUVEST. Repare que você não precisa lembrar de reação orgânica, tá? Você precisa saber o que é uma ozonólise. Ele explicou todo o processo no texto
e ainda te deu um exemplo para você fazer. E mesmo com o exemplo que ele te deu, você não precisa lembrar de tudo para resolver a questão. Porque eu percebi que um dos produtos era propanona, já eliminei 3 alternativas, e o outro a gente sabia que não era o benzeno. Porque o benzeno é apenas o ciclo fechado de 6 carbonos. Beleza? Tá cansativo? Eu sei. Mas fiquem tranquilos, tá? Que as coisas vão fluir. Tranquilo? Aí, passar aqui para uma outra questão, tá? Que eu acho que é a última. Está assim, ó. Isso aqui é uma questão que envolve equilíbrio, tá? Seria mais ou menos uma solução tampão. Mas vocês vão ter uma noção melhor de quando eu li a questão. Ó, está assim, ó. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. Vamos lá. O lapachol é da classe das naftosquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica. Aí tá, pKa igual a 6. Que permite que este composto seja isolado da serragem dos ipês por extração com solução adequada. Seguida de filtração simples. Aí vamos lá, continuando. Considere que o pKa é o menos log do Ka. Lembrando que Ka vem de acidez. E que o Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Aí ele me deu aqui a estrutura. A pergunta dele, né? Qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem? Então vamos lá, repara o seguinte, tá? Qual é o ponto-chave dessa questão? Repare que ele me fala de pKa. O tempo inteiro ele está me falando. Ele me diz que o Ka é a constante ácida. Ele me dá um pKa. O que significa? Que o próprio lapachol, o próprio composto que ele me deu, é um composto ácido. É um composto de caráter ácido. Porque ele me deu pKa. pKa é o menos log da constante de acidez. Então, se eu tenho uma constante de acidez, é porque o composto é um composto ácido. Se fosse composto básico, eu tinha a constante de basicidade, que era o Kb. Logo, eu sei que o lapachol é um composto ácido. Beleza? Se é um composto ácido, qual é o tipo de composto que reage com ácido? É um composto que é básico, tá? Porque ácido e base, eles vão se neutralizar. Então, se eu tenho um composto ácido, eu tenho que te dar um composto básico. Beleza? Com isso, a gente já pode eliminar algumas alternativas, tá? Por exemplo, se eu pegar a letra E, ela fala de solução de HCl. Só que o HCl também é ácido. Então, eu não posso colocar ácido no ácido. Senão, aquele composto fica mais ácido. Então, tá errado. Aí, se eu olhar a letra B, por exemplo, olha a letra B. Solução tampão de ácido acético. pH 4,5. Ácido acético é ácido. Mesmo se você não soubesse, pH 4,5 é um pH ácido. Então, eu não posso colocar ácido no ácido. Nisso, eu já eliminei. Beleza? Então, eu só botei as opções. Aí, repara que eu tenho 3 sais. Aí que vai entrar a hidrólise, né? Porque eu posso ter uma hidrólise de um composto ácido, básico ou neutro. Então, nesse caso, eu tenho que colocar um composto que seja um composto básico. Beleza? Por exemplo, como que você vai lembrar? Você tem que lembrar que quando você faz a hidrólise de um sal, ele vai gerar um ácido e vai gerar uma base. Tá? Então, por exemplo, o NaCl, eu posso eliminar a letra C. Por que eu posso eliminar o NaCl? Eu não vou montar aqui a sua equação de dissociação e formar um ácido e formar a base, não. Quando você vê um sal, o que você tem que lembrar? Tá? Que o metal vem da base e o ametal vem do ácido. Então, repete, o Na, o sódio, é da família 1A, é uma base forte. O Cl, ele vem do HCl. O HCl é um ácido forte. Logo, o NaCl é um sal. É um sal formado por ácido forte e base forte. Então, ele é um sal neutro. Já posso eliminar ele. Se tu olhar a letra D, ele tem um Na2SO4. Repare o seguinte, ó, eu posso eliminar ele também. Por que eu posso eliminar? Porque o sódio é da família 1A. Beleza, é uma base forte. Mas o SO4 ele vem de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um ácido forte. Porque H2SO4. Quando tem oxigênio, a gente faz aquela conta. Número de oxigênio
menos o número de hidrogênio. Como dá 4 menos 2 vai dar 2, é um ácido forte. Então, o Na2SO4 também é um sal neutro. Mas você poderia perceber pela alternativa, porque olha o que ele me fala na letra D, tá? Solução de Na2SO4 para formar um par iônico com Lapachol. Não é um par iônico, ele quer tirar o Lapachol dali. Aí qual seria a resposta, né? Se ele quer tirar o Lapachol, seria a letra A. A solução de Na2CO3 para formar um sal de Lapachol. Por quê? O Na2CO3 ele é um sal de caráter básico. Ele vem da família 1A, o sódio, é uma base forte, e o CO3 vem do ácido carbônico. Ácido carbônico é um ácido fraco. Então, se eu tenho base forte e ácido fraco, é um sal de caráter básico. Então, se tem caráter básico, ele vai neutralizar esse ácido e vai gerar um sal. Beleza? Então, a resposta vai ser a letra A. Repare que o próprio texto, tá? Tem essas palavras na prova do Enem, que se você não parar de fato para ler e separar uma palavra-chave, né? Você vai ter essa dificuldade. Tranquilo até aí? Beleza? Então, gente, ó. Gostaria de falar para vocês uma boa prova. Você ainda tem bastante tempo, né? Para fazer a prova até lá. Eu sempre vou estar à disposição de vocês para vocês possam tirar dúvidas. Fiquem tranquilos em relação a isso. Beleza? E vai com calma. Revise esses conteúdos mais importantes que eu coloquei no início do slide. Que no final tudo vai fluir da melhor forma possível. Beleza? Então, gente, muito obrigado por tudo e valeu!